Já iniciamos a nossa gravação. A gente, então, vai fazer um minutinho de silêncio para tentar acalmar as nossas mentes, os nossos corações, pedir que o Espírito da Verdade amplie nossa capacidade de percepção e que a gente consiga compreender os ensinamentos desse documento de hoje, que fala das personalidades, né, dos universos, e que a Sussuzinha vai explicar para nós. Então, cada um aí faça a sua concentração, como achar que deve fazer, e a sua oração, e daqui uns segundinhos voltamos então. Vamos lá. Vamos lá, Sussuzinha. Podemos começar? Todo mundo a postos? Então, manda ver. Então, a gente vai falar sobre as personalidades do grande universo. E é engraçado porque são muitas. E são tantas que eles falam que eles tentam classificar, mas aí em algum dado momento ele fala, olha, tem algumas coisas que a mente humana nem conseguiria conceber. São números tão extraordinariamente grandes de pessoas, de personalidades, que a mente humana não conseguiria abarcar. Mas eles fazem umas divisões para a gente mais ou menos conseguir entender. É sempre assim que eles fazem. Primeiro eles dão um plano geral e depois vai esmiuçando, né? E depois eles entram numa coisa bem bacana que é na ascensão de um ascendente, que somos nós, de um mortal. E aí explica os 7 estágios que ele passa, que também são bem bacanas. E aí continua depois, a semana que vem, com Abraão, falando especificamente dos monitores, né? Bem bacana. Então, as personalidades e outras entidades, além das pessoais, atualmente em função do paraíso no grande universo, constituem um número quase ilimitado de seres vivos. Até mesmo o número de ordens e tipos principais deixaria atônita a imaginação humana, sem falar dos incontáveis subtipos e variações. É desejável, contudo, apresentar algo de 2 das classificações básicas de seres vivos. Uma sugestão sobre a classificação do paraíso, que eles fazem primeiro, e um resumo do registro das personalidades do Versa. Então, quando tem as reuniões, os seres são agrupados de acordo com seus registros. E eles mostram como que é isso lá na frente. Pode? Não é possível formular classificações abrangentes e inteiramente consistentes das personalidades do grande universo, porque nem todos os grupos foram revelados. Então, a gente não sabe de tudo. Inclusive, eles falam que eles não revelaram tudo, porque isso seria prejudicial para a nossa criatividade, para a nossa imaginação e para a nossa intuição. Se a gente soubesse tudo, a gente não usaria isso. Então, que isso está preservado para os próximos 1000 anos, tem muita coisa que a gente vai descobrir aos poucos. Seriam necessários inúmeros documentos a mais para abranger uma continuidade na revelação, suficientes para classificar todos os grupos de uma forma sistemática. Eu não entendi quando você diz, na verdade, que há algo por vir nos próximos 1000 anos e isso não, assim, não está tudo revelado aqui. Tá? Ele está falando desse capítulo das personalidades, muita coisa eles não contaram pra gente, porque é um número absurdo que tem, aí vocês já vão ter um número absurdo. Ok. E fora o que está sem ser revelado. E ele fala que... Passa mais uma página. E ele fala aqui, ó,
É melhor que o homem não tenha uma dose excessiva de revelação, já que isso oblitera a imaginação. Muito dificilmente tal expansão dos conceitos seria desejável, pois iria privar os mortais pensantes durante os próximos 1000 anos, que é para quanto vale esse livro. Esse livro foi publicado em 55 e ele vale por 1000 anos, daquele estímulo à reflexão criativa que é proporcionado pelos conceitos revelados assim parcialmente. Então, eles dão uma pincelada e o que eu entendi é que a gente tem que usar nossa imaginação e intuição para descobrir o resto. Eu consigo afirmar, a partir dessa revelação deles, que existe a intenção de decorrer desse prazo algo mais a não ser trazido? Eu acho que pode ser, mas eu não posso afirmar, mas eu acho que sim, porque eles falam do prazo de 1000 anos. É só um devaneio. Obrigado. Não, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. E até eu fiquei pensando assim, então assim, a gente sempre discute sobre vários assuntos que falar, mas não está no livro. Então acho que a gente tem que pensar de um outro jeito agora. É coerente com o livro, né? Porque pode não estar no livro porque eles não quiseram revelar. Mas pode ser... Mas pode ser que seja revelado daqui a 1000 anos. Mas então, é coerente com o livro? Não está contradizendo alguma parte do livro? Porque muitas pessoas falam, mas não está no livro porque não foi revelado e na próxima, sei lá, na próxima revelação vai aparecer. Será que... Eu acho que nada vai aparecer que não seja... Nada que contraria o que foi trazido. Exatamente. Concordo com você. Né? A não ser que seja um conhecimento, tipo, que a gente não estava preparado. Ou então a ciência até o momento em que o livro foi escrito, foi desenvolvida até aquela parte, então os humanos entenderiam melhor se tivesse naqueles padrões ali de conhecimento. Então pode ser isso também. Mas mesmo assim, na astronomia, por exemplo, toda a parte da astronomia da qual o livro trata, eles sempre estavam muito à frente do tempo. Coisas que a gente está descobrindo agora, em 2017, eles já falavam em 1930. Exatamente. Legal. Também, assim, o livro pode ter omitido informações, mas em nenhum lugar do livro tem mentiras. Não, nem mentiras e nem vai ter contradições. E nem contradições. Então, não dá para a gente achar que porque alguma coisa eles não falaram, depois vão vir desmentindo aquilo que já foi falado. Isso, acho que não. Ok. Muito bem, pode mudar. Ok. Então, a classificação do paraíso para os seres vivos. Eu vou falar esse inteiro, porque tem muito gráfico que eu fiz, daí acho que só eu consigo explicar. Ou não. Os seres vivos no paraíso são classificados segundo a relação inerente e a relação alcançada por eles com as deidades no paraíso. Então, a inter-relação deles. Durante as grandes reuniões do universo, no universo central e nos superuniversos, aqueles que estão presentes são agrupados frequentemente de acordo com a origem. Os de origem trina, que alcançaram a trindade ou que foram criados a partir da trindade, os de origem dual, que foram criados a partir de duas deidades, e aqueles de origem única. É difícil interpretar para a mente mortal a classificação perfeita no paraíso dos seres vivos, mas estamos autorizados a apresentar o seguinte. Então, os seres vivos do paraíso são os de origem trina, os seres de origem dual, os seres de origem única, os seres transcendentais derivados, as entidades fragmentadas da deidade, os seres suprapessoais e as ordens não classificadas e nem reveladas. Mesmo aí, eles não querem contar tudo, mas eles já falam que tem uma ordem não classificada e não revelada. A gente agora vai falar um pouquinho de cada um deles, pode mudar. Os seres de origem trina são seres criados por todas as três deidades do paraíso, como pessoas ou como trindade, junto com o corpo trinitarizado. Designação essa que se refere a todos os grupos de seres trinitarizados, revelados e não revelados, que a gente já estudou há umas 2 semanas atrás. Então, os seres de origem trina são os espíritos supremos, os filhos estacionários da trindade, os seres de origem
trinitária e os seres trinitarizados. Pode mudar. Então, os espíritos supremos, quem são? Os 7 espíritos mestres, os 7 executivos supremos e as 7 ordens de espíritos refletivos. Que a gente já viu. Que a gente viu a semana passada. Isso. Os filhos estacionários da Trindade. Quem são eles? Os segredos da trinitarização da supremacia. Aí a família Dias. Os eternos dos dias, os anciões dos dias, os perfeições dos dias, os recentes dos dias, os uniões dos dias, os fiéis dos dias, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos e os censores universais, que eu não quero falar. A gente já falou disso Você também. vai pagar essa conta. Não, Deus é bonzinho. Agora. Ok. É que eu não tenho competência para isso. Só isso. Ela já está dizendo, né? Não, eu não sirvo para isso. Não pode ser desenvolvido. Eu sirvo só para ser mensageira poderosa. Não, eu sirvo para ser fundamental. Os seres de origem trinitária e os seres trinitarizados, é a terceira categoria, são os filhos instrutores da Trindade, os espíritos inspirados da Trindade, os nativos de Avona, os cidadãos de Paraíso, os seres não revelados de origem trinitária, os seres não revelados trinitarizados pelas deidades, os filhos trinitarizados de realização, os de seleção, os de perfeição e os trinitarizados pelas criaturas, que a gente também já falou deles há umas semanas atrás. É que tudo é uma sequência, né? Então, e quem são os seres de origem dual? São aqueles originários de duas quaisquer das deidades do paraíso, ou criados de outro modo por quaisquer outros 2 seres de descendência direta ou indireta das deidades do paraíso. Então, os seres de origem dual são as ordens descendentes, as ordens estacionárias e as ordens ascendentes na qual a gente se encontra. Pode. As ordens descendentes. Os filhos criadores, os Micaéis, os magisteriais são os Avonais, né? Isso. Os brilhantes estrelas matutinas, que é o... Por que é descendente mesmo? Porque eles vêm lá do paraíso e vêm Até, pra cá. sim. E se nós nascemos aqui... Ascendentes. Isso, Em verdade. eles são duais, alguns são oriundos do paraíso e alguns oriundos do universo local. Isso. Os do paraíso está entre as deidades do paraíso. Então, 2 deidades do paraíso originam ou criam esses filhos descendentes, que basicamente são os filhos criadores e os filhos magisteriais. Depois tem uma série de filhos que são gerados no universo local pela ministra divina e em conjunção com o Micael, que é o criador do universo local, e algumas vezes incluindo outras personalidades, como ancião dos dias, por exemplo, ou eles geram um pai Melquisedeque, depois de forma trina giram a ordem dos Melquisedeques, etc. Vai falar disso aí para frente. Na verdade, mas são filhos, Melquisedeque. sim, mas são originários no universo local. Isso. Ok, então continuamos então, aqui. Os descendentes são os filhos criadores Micaéis, os filhos magisteriais dos Avonais, os brilhantes estrelas matutinas, que é o Gabriel, né? Isso. Os pais Melquisedeques, que geram os Melquisedeques, os Vorandandeques, os Lanonandeques, os brilhantes estrelas vespertinas, os arcanjos, os portadores da vida, os ajudantes não revelados do universo e os filhos não revelados de Deus. Quais são as ordens estacionárias? São os abandonteiros, os sussátias, os univitátias, os espirongas e os seres não revelados de origem dual. Então, para a gente se lembrar, os abandonteiros têm a responsabilidade de sustentar as esferas cegas dos centrais de Uversa. Eles administram todos os assuntos rotineiros sob a supervisão do corpo de mortais fusionados ao Filho.
Os Susátias, seres de origem dupla, dual, e de descendência estacionária do Filho Criador e do Espírito Criativo. Cidadãos permanentes de Salvington, que é a capital de Melbourne, né? Que ajudam em sua administração e estão associados com os cidadãos ascendentes do universo local. Os Univitatias, ordem residencial de seres não reprodutíveis, criados pelo Filho Criador e pelo Espírito Criativo, que constituiu a permanente população de ministros dos mundos sede das constelações. Os Espirongas, que são residentes em Mebadon e realizam tarefas espirituais rotineiras. O que seriam essas tarefas espirituais rotineiras? Tipo uma limpeza ali, um negócio mais... Acho que é um negócio mais nobre, assim, mas todo tipo de tarefa ali estão prontos para realizar. Uhum. Mas eles são seres... Alguém? Acho que, sei lá. Continuamos. E os seres não revelados de origem dual. Pode voltar. Isso era só para a gente lembrar quem eram esses Chegou a estacionários. Regina. Bem-vinda, Regina. Obrigado por participar da reunião. Ok, agora continuamos então os seres não revelados de origem dual, né? Isso, agora pode voltar. Pode voltar para trás. Só para estacionário por conta de não haver, eles não Se mexerem. progridem, Não, eles ficam só, é um Eles número ficam X. paradinhos. É um número X, não é que um número que cresce, tá. na verdade. não acendem, né? Não, Mas assim, eles é ficam paradinhos É. lá em Salvington, né? alguns em Salzburg com Versa, Ah, sim. né? Que de acordo com que nem os Avanoteiros, eles ficam em Versa, na verdade. Os Espirongas ficam aqui, os Susátios ficam em Salvington, isso. Legal, obrigado. Então, essas são as ordens estacionárias. Agora pode ir mais para frente, por favor. E as ordens ascendentes, das quais nós fazemos parte. Então, os mortais fusionados ao ajustador, os mortais que foram fusionados ao Filho, os mortais fusionados ao Espírito, os intermediários trasladados e os ascendentes não revelados. Ok. Uma outra categoria são os seres de uma origem única. Lembra? Então, os de origem trina, de origem dual e agora os de origem única. São aqueles que têm a sua origem em uma única das deidades do paraíso, ou que foram criados de um outro modo por qualquer ser de descendência direta ou indireta das deidades do paraíso. Então, quem são os seres de uma origem única? Os espíritos supremos, as ordens ascendentes e a família do Espírito Infinito, que é aquela toda de arcanjos e anjos, eu vou falar na frente. A família dos espíritos supremos. Quem são? Os mensageiros por gravidade, os 7 espíritos dos circuitos de Avona, os auxiliares duodecátuplos dos circuitos de Avona, difícil de falar, os ajudantes refletivos de imagens, os espíritos maternos do universo, os espíritos céticos ajudantes da mente e os seres não revelados originários da deidade. Não sei se vocês perceberam, em todas as categorias tem aqueles que não são revelados, Sim. não são, né? Não revelados Nomeados. ou de... Próximo. As ordens ascendentes, os ajustadores personalizados, os filhos materiais ascendentes, os serafins evolucionários, os querubins evolucionários e os ascendentes não revelados. Também tem. Então são 5 ordens ascendentes. Uhum. Os filhos materiais são os Adão e Eva. Adão os serafins e os São anjos serafins. juntamente com os querubins. Isso. E os ascendentes não revelados. nós não sabemos são, quem. Nós não exatamente, sabemos quem. a gente não sabe quem é. Ok. Nossa. A família do Espírito Infinito tem 21, é grande pra caramba, tá faltando um, Tá depois você faltando. me fala, porque não coube aí na tela. Mas tá aí no computador. São supervisores do poder moroncial. Isso. Então, quem é a família do Espírito Infinito? São os mensageiros solitários, os supervisores dos circuitos do universo, os diretores do censo, os ajudantes pessoais do Espírito Infinito, os inspetores associados, as sentinelas designadas, os guias dos graduados, os servidores de Avona,
os conciliadores universais, os companheiros moronciais, os supernafins, os seconafins, os tertiafins, os omniafins, os serafins, os querubins e os sanubins, os seres não revelados originários do Espírito, os 7 diretores supremos de potência, os centros supremos de potência, os mestres controladores físicos e... os supervisores do poder moroncial. Isso. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Muita pessoa. Uma outra ordem é dos seres transcendentais derivados. No paraíso é encontrada uma vasta hoste de seres transcendentais, cuja origem não é originariamente desvelada aos universos do tempo e do espaço, antes que eles estejam estabelecidos em luz e vida. Esses transcendentores não são nem criadores e nem criaturas. Oi. Eles são a progênie dos derivados da divindade, da utilidade e da eternidade. Olha, super ocupada agora. Esses derivados não são finitos e nem infinitos. Tchau. Eles são absolutos. E a absolutude não é nem a infinitude e nem a absolutez. E para falar da absolutude, eu convido o senhor José Henrique Martin Trager. O que é isso? O que eu tenho que falar? Obrigado pela participação Obrigado por especial. lembrar de mim. O que eu tenho que falar? Você que adora falar sobre absolutude, absolutez. O que é absoluto? É aquele que não tem começo nem fim? Não, é assim. Na verdade, Depois eu fiz minha com relação ao tempo, ao espaço, o plano de Deus, na verdade, está definido em 3 partes. Parte do que é finito, que inclui os 7 superuniversos, que são os universos em evolução. Então, por que eles são considerados finitos? Porque eles têm um espaço que tem início e tem fim, e tem um tempo que tem início e tem fim. O espaço, na verdade, é esse espaço que é dos 7 superuniversos, que na parte interna está limitada pelo universo central de Avona, e na parte externa dos 7 superuniversos está limitada pelo início da formação dos universos exteriores. Então, é um espaço que está delimitado, tem começo, meio e fim, e tem um tempo onde a experiência, a finitude vai acontecer. A gente não sabe quantos zilhões de anos isso demora para a gente sair do estágio de imperfeito para perfeito, mas tem um tempo. E nesse espaço, a gente conta o tempo na maioria deles, embora não exista um tempo padrão. Então, nós contamos o nosso espaço aqui, o nosso tempo aqui, em relação ao movimento do nosso espaço. Então, por exemplo, o planeta Terra ele gira sobre um eixo próprio, que dura 24 horas para girar sobre si mesmo em relação ao Sol. Ele tem um movimento de translação em volta do Sol, que demora 365 dias para dar essa volta completa. Então, a gente consegue identificar o tempo através do movimento do espaço. Nossa percepção de tempo, na maioria das vezes, está relacionado a essa movimentação do espaço. Se, por exemplo, o planeta Terra tivesse 3 sóis, ao invés de um só, que estivessem dispostos de uma forma tal que a gente não tivesse noite nenhum dia no planeta, nós teríamos muita dificuldade de entender o que é noite e o que é dia, né? E como a gente definiu o tempo desse negócio, né? Então é isso. Então, em cada lugar desse espaço finito, o tempo é medido de uma forma, porque, é claro, as distâncias do espaço entre os planetas e os sóis não é sempre uniforme, não é sempre igual. Então, você tem diferentes contagens de tempo dentro desse espaço e desse tempo finito. Então, conceitualmente,
O que é finito é aquilo que acontece dentro do espaço e dentro do tempo. Então, quando a gente consegue medir aquilo que acontece dentro de um espaço delimitado e dentro do tempo delimitado, aquilo quer dizer respeito ao que é finito. O mundo também fala, o plano de Deus também fala daquilo que é absoluto. O conceito de absoluto não é muito diferente do conceito do finito. Só tem uma variável, é que na ideia do absoluto, teoricamente não existe o espaço. Teoricamente por quê? Porque o espaço, ele começa, mas não tem fim. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, dos anéis exteriores. Nesse momento aqui, a gente sabe que está em construção 4 anéis exteriores. Eles têm um começo que é na periferia do superuniverso. Então, o início dele está ali. Mas nós não sabemos quantos anéis exteriores o Pai, o Deus, o Criador, pretende construir. Pode ser um número infinito deles. Então, é assim, se é infinito, é um espaço não delimitado. Se é um espaço não delimitado, não é espaço, porque você não sabe onde ele termina. Ele tem começo, mas não tem fim. Entretanto, assim como nós aqui, o tempo é possível de ser medido ali. Por quê? Porque os planetas guardam uma relação entre si e é possível que a gente faça uma avaliação do tempo nesse espaço exterior, que na verdade eles chamam de não espaço. Então, o conceito é de que o que é absoluto é aquilo que se realiza ao longo do tempo, mas não envolve o espaço. Então, provavelmente, vários projetos nos anéis exteriores, à medida que o tempo vai sendo realizado, vão acontecendo e vão sendo realizados. Mas não tem como dizer que o espaço está terminado. Aquilo ali não vai acontecer. Então, essa é a ideia do absoluto. Enquanto o finito avalia o tempo e o espaço de forma finita, o absoluto avalia o tempo, é aquilo que acontece no tempo, mas não necessariamente na completude do espaço. Eles falam assim, que a gente está falando dos transcendentores, né? Sabe? Esses derivados, né? Seres derivados, eles não são nem infinitos, nem infinitos. Eles são absolutos. Isso. Porque a absolutitude não é nem infinitude, nem absolutez. Isso. A infinitude e a absolutez é aquilo que está fora do tempo e do espaço. Então, esse é o ambiente dos absolutos, da deidade, ou do inqualificável, é o ambiente de Deus. O absoluto existe por si só, né? O absoluto está fora do tempo e do espaço. Então, nunca houve para ele tempo e espaço. No começo, ele sempre existiu, existe e sempre vai existir. Então, esse é o conceito de absolutez e de infinitude. A única maneira de você, entre aspas, melhorar a absolutez seria através da conquista da experiência, do experiencial. Então, é assim... Que é o Supremo já está fazendo. Isso. A ideia da absolutez envolve um conceito existencial. O que significa isso? Não houve um momento em que Deus fosse nem mais, nem menos do que Ele é hoje. Ele sempre foi o que é e sempre vai ser aquilo que é, não vai mudar. Por quê? Ele já era onisciente, onipresente, tudo isso daí. Mas tem uma coisa que Deus nunca foi, que é imperfeito. Então, o conhecimento, a onisciência de Deus, ela é existencial. Deus não precisou estudar, não precisou viver uma experiência para saber e conhecer tudo aquilo que Ele sabe.
Então, essa experiência é uma maneira dele expandir a sua base, fazendo uma expansão daquilo que ele é, através da experiência. E esse é um dos propósitos dessa criação experiencial, por isso que ele criou os seres que somos nós e vários outros, para que eles partissem num processo de evolução do imperfeito para o perfeito, de forma tal que, através desses seres, Deus pudesse conquistar a experiência da evolução, que não seria possível para ele fazer para ele mesmo, porque ele já é perfeito. Então, ele não teria como partir da imperfeição, não teria como evoluir. Então, ele participa desse processo, vivendo na nossa mente e nos dando um livre-arbítrio de forma tal que a gente possa, então, evoluir e crescer. É claro que tudo isso não é um projeto pessoal dele. Esse projeto envolve um projeto de amor, um plano de amor. Ele nos ama infinitamente e ele quer, com a nossa conquista do perfeccionamento, que nós participemos de inúmeros projetos que ele tem, com certeza, reservado para nós, a maioria dos quais nós não temos sequer a menor ideia. Então, não é só um capricho dele de que ele queira vivenciar essa experiência. Não, ele precisa de seres que possam viver essa experiência para compartilhar com ele de outros planos. Então, ele guarda por nós um amor infinitamente profundo. Então, não sei se deu para explicar, mas essa é a ideia. Ok. Agora, pode mudar. Posso mudar? Vicélia, Regina, se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar. Esses seres transcendentais... Oi? Tudo bem. Pergunta. Ok. Esses não criadores, não criados, que são os transcendentores, sempre são leais à trindade do paraíso e obedientes ao último. Eles existem em 4 níveis últimos de atividade da personalidade. Eles funcionam nos 7 níveis do absoluto, em 12 grandes divisões, que consistem em 1000 grupos maiores de operação, cada um contendo 7 classes. E esses seres derivados transcendentores incluem as seguintes ordens: os arquitetos do universo mestre, os registradores transcendentais, os outros transcendentores, os mestres derivados primários organizadores da força e os mestres transcendentais associados organizadores da força. Outra categoria são as entidades fragmentadas da deidade. Essa ordem de existência vivente, originando-se do Pai Universal, tem o seu melhor tipo representativo nos ajustadores do pensamento. Então, são os fragmentos da deidade, né? Que também pode ser do espírito. Embora essas entidades não sejam de modo algum as únicas fragmentações da realidade pré-pessoal da primeira fonte centro, as funções dos outros fragmentos, além dos ajustadores, são múltiplas, mas pouco conhecidas. A fusão com um ajustador ou com um outro desses fragmentos faz da criatura um ser fusionado no Pai. Então, fusionar o Pai, fusionar no Pai. Outros fragmentos, então, além Então, além dos ajustadores existem do pensamento, existem outros fragmentos que não são da nossa conta. Né? Que eles não contam para a gente. Mas que são pouco conhecidos. Aqui, quando fala que essas fragmentações de realidade pré-pessoal, é aquilo que nós já discutimos em outras oportunidades. Os ajustadores do pensamento, que são uma fração do Pai, são pré-pessoais. Eles são pré-pessoais, ou seja, eles não têm personalidade. E é por isso que eles vêm viver em nossa mente com o objetivo da fusão para conquistar a nossa personalidade, que é uma dádiva também do Pai. Né? Ok, vamos lá. Então, Deus, enquanto suprapessoal, ele se manifesta.
Enquanto pessoal, ele cria. E quando ele é pré-pessoal, ele fragmenta-se na figura do ajustador do pensamento, que é o fragmento próprio de Deus, que faz a alma espiritual evoluir na mente material e mortal, de acordo com a escolha feita em livre-arbítrio pela personalidade que foi outorgada à criatura mortal pelo ato paterno de Deus como Pai. Então, Deus se coloca dentro da gente para participar dessa aventura que o Henrique falou, da imperfeição até a perfeição, junto com ele. Sim. E a gente que faz a escolha de abraçar o Pai ou não, de seguir a voz do ajustador ou não. Sim. Ok. As fragmentações do espírito da pré-mente da terceira fonte e centro, ainda que dificilmente comparáveis aos fragmentos do Pai, também devem ser registradas. Então, além dos fragmentos do ajustador do pensamento, que é o fragmento do Pai, dos outros fragmentos do Pai, existem os fragmentos do Espírito Infinito. Essas entidades diferem bastante dos ajustadores. Elas não residem, como aquelas, em espiritinum, nem como essas atravessam os circuitos da gravidade da mente, nem residem nas criaturas mortais durante a sua vida na carne. Então, elas não estão participando aqui junto com a gente. Não diretamente. Não diretamente. Elas não são pré-pessoais no sentido em que os ajustadores o são, mas tais fragmentos do espírito da pré-mente são outorgados a alguns dos mortais sobreviventes, e essa fusão faz deles os mortais fusionados ao espírito, que são distintos dos mortais fusionados ao ajustador. Então, lá atrás, nós já vimos que tem aqueles filhos que são os ascendentes, que são fusionados ao espírito, os ascendentes que são fusionados ao filho e os ascendentes que são fusionados ao pai. A primeira meta nossa, no propósito do ascendente, é sempre se fusionar ao pai, que é o ajustador do pensamento. Mas alguns desses ascendentes, alguns desses mortais, por alguma razão, não conseguem essa fusão. Então, dependendo de cada caso, alguns se fusionam ao espírito e alguns se fusionam ao filho criador, ao filho. Então, vamos lá. Ao filho eterno. Filho eterno. Então, nós vamos aqui agora avaliar um pouquinho mais disso. Ainda mais difícil de descrever é o espírito individualizado de um filho criador. E a união com ele faz da criatura um mortal fusionado ao filho. E há ainda outras fragmentações da deidade. Filho criador? Então, agora eu pensei nisso, acho que escrevi errado. Acho que é filho eterno. Veja aí. 31%. Quer que eu veja? Eu quero, porque sem óculos eu não vou enxergar aqui. O lado de cá hoje tá mal. Eu não enxergo de perto, eu enxergo de Então, longe. nós estamos aqui no 30. Teria que ser com o filho Eterno, na né? verdade. Para fazer sentido. Porque você não se fusiona com Cristo Micael. Sim. Você se fusiona com o filho eterno, ou com o pai eterno, ou com o Espírito Com o Espírito Infinito. Você não está achando nada também? Ela disse que eu estava desabilitado. Ups. Estou tentando achar aqui. Página 102, eu acho. Página 102? É isso? Nossa, então tá longe daqui. Não, não é não. Não, 333. 333, desculpa. A visão tá... 331. A visão tá ruim. 333. Está aqui. Ainda mais no 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda é mais difícil de escrever é o espírito individualizado de um filho criador. Mas não... De um filho criador. Então. Ainda mais difícil de descrever. Então aqui está dizendo que faz a fusão. Mas ninguém faz fusão com isso, Mas não Micael. né? Então, A gente vai ter que olhar no livro em inglês agora. mas tudo bem. Depois eu vou olhar A gente isso. vai olhar. Tá bom.
Obrigada, né? Por favor. Só um minuto, gente. Tô com um probleminha. Pessoal, desculpa me interromper. Eu também tive essa dificuldade de procurar essa página 30 e o 10. Onde é que eu acho? Como que a gente acha? É 333. É na Então eu estou na página 333, mas aí tem que contar o quê? Eu vi o Henrique contando, o que ele contou aí? É o 10º parágrafo. Ah, é parágrafo? É. Isso. Ah, interessante. Tá bom. E daí pode ali continuar. o 30 é o documento. O documento 30. Entendi. 102. Ah, Ok. ótimo, obrigada. Nada. Bom, eu acho que é errado ali, mas depois a gente já com isso. Isso. Outra ordem é dos seres suprapessoais. Há uma vasta classe de seres outros, além dos pessoais de origem divina, e que prestam mesmo serviços ao universo dos universos. Um desses seres vivem nos mundos do universo. Outros, representantes suprapessoais do Filho Eterno. Regina, acho que ficou seu microfone aberto e tem um cachorrinho fazendo discurso aqui. Obrigado. Alguns desses seres residem nos mundos do Filho, no paraíso. Outros, como os representantes suprapessoais do Filho Eterno, são encontrados em locais diferentes. A maior parte deles não é mencionada nessas narrativas e seria inteiramente irrelevante tentar descrevê-los para as criaturas pessoais. Ok. Porque nós somos pessoais, a gente não entenderia esses suprapessoais. Uhum. Eu tenho uma certa dificuldade ainda para entender esse supra pessoal. Eu também, mas é aquilo que está acima do pessoal. Antecede. Porque o pré-pessoal a gente ainda Exato, consegue... mais ou menos. Mais ou menos. Outra ordem são as ordens não classificadas e nem reveladas. Mais segredo aqui. Durante a atualidade do universo, não seria possível colocar todos os seres, os pessoais e os outros, em classificações pertinentes à presente idade do universo. Nem foram reveladas todas as categorias nessas narrativas. Assim, inúmeras ordens foram omitidas nessas listas. Considerai as seguintes, que foram omitidas. O consumador do destino do universo. Quem será esse cara? Consumador do destino. Do universo. Que é consumador, parece assim, acabou com tudo. tudo. Foi isso que eu pensei. Estourou, apertou um botão lá e explodiu tudo. É o Donald Trump do universo. Os vice-regentes qualificados do último, os supervisores inqualificáveis do Supremo, as agências criativas não reveladas dos anciões dos dias, Majeston do Paraíso, as ligações refletivadoras inominadas de Majeston, eu não sei se é Majeston ou Majeston, as ordens mitsonitas dos universos locais. Se for uma pessoa, parece Majeston. Agora, se for um lugar, é uma Majeston. Não, é uma pessoa. É uma pessoa, então. É uma personalidade. Personalidade, isso. Nenhum significado especial deve ser atribuído a essa lista de ordens agrupadas anteriormente, exceto pelo fato de que nenhuma delas aparece na classificação do paraíso, do modo como é revelado nesses documentos. Essas são as poucas não classificadas. Nós temos ainda de aprender sobre as muitas não reveladas. Ou seja, tem segredo pra caramba. Eu acho que não reveladas não porque seja um segredo, mas porque não vai fazer diferença para a gente. Cabecinha também, porque ele falou mesmo que é um número para Aí ele fala assim, aos espíritos, entidades espirituais, presenças espirituais, espíritos pessoais, espíritos pré-pessoais, espíritos suprapessoais, existências espirituais, personalidades espirituais. Mas nem a linguagem mortal, nem o intelecto mortal são adequados para descrever. Ok. No entanto, podemos afirmar que não há personalidades constituídas de mente pura. Nenhuma entidade tem personalidade a menos que haja sido dotada com ela por Deus, que é espírito. Qualquer entidade mental que não seja associada a uma energia espiritual ou física não é uma personalidade. Então, veja bem. Eles fizeram esse parênteses e ok. Qualquer entidade mental
que não esteja associada a uma energia espiritual ou física, não é uma não é uma personalidade. São algumas conclusões que eles tiraram depois de falar o que era espírito. Exato. Mente pura, o que seria mente pura? Não tem personalidade constituída de mente pura. Isso tudo eles estão falando porque eles explicaram o espírito na frente. Se você quiser voltar uma página para entender melhor. Podemos voltar. Então, Eles põem assim, aos espíritos, 2 pontos, e explicam quais são entidades espirituais, presenças espirituais, espíritos pessoais, espíritos pré-pessoais, suprapessoais, existências pessoais e personalidades espirituais. Mas nem a linguagem mortal, nem o intelecto mortal são adequados para descrevê-los. Ou seja, a gente não consegue conceber o que é um espírito. Aí, continuando, ele fala que não existe uma mente pura, que nenhuma entidade tem personalidade, a menos que ela tenha sido dotada por Deus, né? Tenha sido dada por Deus. Eu acho que porque Deus é espírito. Eu acho que ali no mente pura pode ser algo que assim, porque à medida que nós vamos se desenvolvendo, nós ainda temos um corpo constituído de uma matéria mais sutil, isso. E eu acho que ali no caso ele está querendo dizer o seguinte: não há personalidades que sejam constituídas apenas de mente, eu acho, não sei. Uma mente sem corpo. Você tem que ter uma energia associada a essa mente. Sim. Essa energia pode ser a energia do corpo físico, no nosso caso, do corpo moroncial, no caso da morôncia, ou a energia espiritual, que é a energia do espírito, né? Quando a gente se funde com o espírito. Então, não existe a possibilidade de ter só a personalidade dotada de mente pura. Ela tem que ter uma energia. E essa energia não é energia da mente, é uma energia ou do espírito ou do físico. Então, nenhuma entidade tem personalidade a menos que seja dotada com ela por Deus, que é espírito. E nós somos dotados da personalidade. Nós somos dotados da personalidade que nos foi dada pelo Pai. Então, eles dizem também que qualquer entidade mental que não esteja associada a uma energia espiritual ou física não é uma personalidade. Então, por exemplo, a personalidade tem que ser dada por Deus. Você tem, por exemplo, os animais que têm uma energia física e têm uma mente. Mas eles não recebem a personalidade de Deus. E tampouco recebem o ajustador do pensamento. Então, não faria sentido, por exemplo, dotar um animal que é mente e físico, tem energia física, com uma personalidade se ele não for habitado por um ajustador do pensamento. Porque essa personalidade não teria finalidade de propósito, não teria propósito, certo? Então é isso que eles estão tentando explicar aí no último parágrafo. Não é um desperdício, né? No seguinte fica um pouco mais claro. Vamos lá. Porém, do mesmo modo que existem personalidades espirituais que têm mente, há personalidades mentais que têm espírito. Majeston e os seus colaboradores são uma ilustração bastante boa de seres dominados pela mente, mas há ilustrações melhores desse tipo de personalidade desconhecidas para vós. Há mesmo ordens inteiras não reveladas de tais personalidades mentais, mas elas estão sempre ligadas ao espírito. Algumas outras criaturas não reveladas são o que poderíamos chamar de personalidades de energia mental e física. Os seres desse tipo não são sensíveis à gravidade espiritual, no entanto, são personalidades verdadeiras, estão no circuito do Pai. Achei meio confuso ali o porém, do mesmo modo que existem personalidades espirituais que têm mente, há personalidades mentais que têm espírito. Eu acho que assim, tem algumas personalidades que a predominância delas é mental. Mas elas têm espírito, elas não deixam de ter espírito. Que nem o caso do Majeston. E tem outras que são espirituais e dotadas de mente. A essência dela é espiritual. Mas tem mente também. Então, em todo caso, as três
condições têm que ser dadas. Mente, energia, que é espiritual, e a personalidade. Não tem como evitar a divina do Pai. Que os três estejam presentes. Sim. Ok. Esses seres que são mais mental do que espiritual, eles não são sensíveis à gravidade espiritual, né? Qual é que é a gravidade espiritual? É a gravidade do Filho Eterno. Entretanto, todos esses seres, como eles têm a gravidade, como eles têm personalidade, eles estão ligados ao circuito da personalidade, que é o circuito do Pai. E eles também estão ligados ao circuito mental, que é o circuito do espírito infinito. Então, eles não têm uma atração pela personalidade do Filho Eterno, esses seres, mas tem do espírito e tem do Pai. Ok, prosseguindo. Esses documentos nem sequer tentam nem poderiam esgotar a história das criaturas vivas, dos criadores, dos derivados e ainda dos seres que existem por outros modos, que vivem, adoram e servem aos universos pululantes do tempo e ao universo central da eternidade. Vós, mortais, sois pessoas, e por isso é que podemos descrever para vós os seres que são personalizados. Mas como poderiam ser absolutizados, ser jamais explanado para vós? Ou seja, eles só conseguiram explicar para a gente o que a gente é, na verdade. Ou seres parecidos com a gente. Sim, tem algumas características incluídas. Alguém me ajuda? Eu. O registro das personalidades em inverso. A família divina dos seres vivos está registrada em inverso, sob 7 grandes divisões. As deidades do paraíso, os espíritos supremos, os seres originários da Trindade, os filhos de Deus, as personalidades do Espírito Infinito, os diretores de potência do universo, o corpo de cidadania permanente. Antes a gente falou dos universos, agora a gente está falando de Uversa, que é a capital de Orma. Sim, né? Do sétimo superuniverso. Esses grupos de deidades e criaturas volitivas estão divididos em numerosas classes e subdivisões menores. A apresentação dessa classificação das personalidades do grande universo está, contudo, empenhada principalmente em enunciar aquelas ordens de seres inteligentes reveladas nessas narrativas, a maioria das quais será encontrada na experiência ascendente dos mortais do tempo, na sua escalada progressiva ao paraíso. As listas seguintes não fazem nenhuma menção às vastas ordens dos seres do universo que prosseguem com o seu trabalho totalmente à parte do esquema da ascensão dos mortais. Então, eles só vão falar daqueles que estão envolvidos no esquema de ascensão dos mortais. As deidades do paraíso, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Os Espíritos Supremos, os 7 Espíritos Mestres, os 7 Executivos Supremos, os 7 grupos de Espíritos Refletivos, os Ajudantes Refletivos de Imagens, os 7 Espíritos dos Circuitos, os Espíritos Criativos do Universo Local, os Espíritos Ajudantes da Mente. Ok. Esse pedacinho primeiro é mais ele vai só citando, depois é que ele começa a explicar, tá? Os seres originários da Trindade, os seres trinitarizados da supremacia, os eternos dos dias, os anciões dos dias, os perfeições dos dias, os essentes dos dias, os uniões dos dias, os fiéis dos dias. Assim continua. Os filhos instrutores da Trindade, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos, os censores universais, os espíritos inspirados da Trindade, os nativos de Avona, os cidadãos do paraíso. Os filhos... Então, nós vamos, no nosso caminho até o paraíso, nós vamos
ter contato com todos esses seres em algum momento. Aham. No universo local, depois no sistema, depois na constelação, depois e subindo, subindo, subindo. Até chegar lá. Ok. Para os filhos descendentes. Os filhos de Deus. Os filhos descendentes. Os filhos criadores, os Micaéis, os filhos magisteriais, os Avonais, os filhos instrutores da Trindade, os Dainais, os filhos Melquisedeques, os filhos Vorondadeques, os filhos Lanonandeques, os portadores da vida. Continua. Os filhos de Deus, ainda, né? Os filhos ascendentes. Os mortais fusionados ao Pai, os mortais fusionados ao Espírito, os mortais fusionados ao Filho, os serafins evolucionários, os filhos materiais ascendentes, os intermediários transladados, os ajustadores personalizados. E agora os filhos trinitarizados. Os mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade, aqueles sem nome e sem número, os custódios trinitarizados, os embaixadores trinitarizados, os guardiães celestes, os assistentes, eu ia falar acidentes, os assistentes dos filhos elevados, os filhos trinitarizados pelos ascendentes, os filhos trinitarizados do paraíso Avona, os filhos trinitarizados do destino. As personalidades do Espírito Infinito. As personalidades mais elevadas do Espírito Infinito. 1. Os mensageiros solitários. 2. Os supervisores dos circuitos do universo, os diretores do senso, os ajudantes pessoais do Espírito Infinito, os inspetores associados, as sentinelas designadas, os guias dos graduados. B. As hostes de mensageiros do espaço. Os servidores de Avona, os conciliadores universais, os conselheiros técnicos, os custódios dos arquivos no paraíso, os registradores celestes, os companheiros mananciais, os companheiros do paraíso. C. Os espíritos ministradores. Os supernafins, os seconafins, os tertiafins, os omniafins, os serafins, os querubins e os sarrobins e os intermediários. Esses aqui são assim, meio que anjos, né? São anjos e arcanjos. Tem asinhas. Os 7 diretores supremos de potência. B. Os centros supremos de potência. Os centros supervisores supremos, os centros de Avona, os centros dos superuniversos, os centros dos universos locais, os centros das constelações, o centro dos sistemas, os centros não classificados. C. Os mestres controladores físicos. Os diretores associados de potência, os controladores mecânicos, os transformadores de energia, os transmissores de energia, os associadores primários, os dissociadores secundários, os frandalanques e os chronodecs. Aquele que foi que o Milton explicou semana passada. D. Os supervisores do poder moroncial. Os reguladores dos circuitos, os coordenadores dos sistemas, os custódios planetários, os controladores combinados, os estabilizadores das ligações, os classificadores seletivos, os registradores associados. O corpo de cidadania permanente. Os intermediários planetários, os filhos adâmicos dos sistemas, os univitatias das constelações, que a gente já falou na frente. Os susátias do universo local, os mortais fusionados ao espírito dos universos locais, os abandonteiros dos superuniversos, os mortais fusionados aos filhos dos superuniversos, os nativos de Avon.
os nativos das esferas dos espíritos do paraíso, os nativos das esferas do Pai no paraíso, os cidadãos criados do paraíso, os cidadãos mortais do paraíso fusionados aos ajustadores. Essa é a classificação segundo a função das personalidades dos universos, tais como estão registrados no mundo sede de Uverso. Então, todos esses seres, de uma maneira ou de outra, a gente vai passar por eles até chegar no paraíso. E eu imagino assim, no dia que o ser lá, revelador, estava conversando com a comissão, eles falaram, mas como é que funciona? Faz um organograma aí. E aí eles só colocaram lá a listinha, porque... É muita coisa. É muita... Mas isso também serve para ver que o plano do Pai é uma coisa muito estruturada, né? Que ele delega responsabilidades para todos esses filhos com o propósito de exercer funções que nos ajudam a chegar ao paraíso de alguma forma e, às vezes, simplesmente mantendo o mundo físico que a gente habita. Que, por exemplo, a função dos controladores de potência, os controladores físicos, essas coisas todas, né? Então, é bastante interessante isso daí. E vejam que tem personalidades que são próprias do paraíso, personalidades que são próprias do universo perfeito de Avono, personalidades que estão a nível do superuniverso, principalmente na capital do superuniverso em Uverso, algumas que fazem parte dos universos locais, etc. Então, em cada ambiente em que a gente passa, a gente vai passar por essas personalidades. E, claro, cada uma delas tem uma função. A maioria delas nós não precisamos entender agora, mas é bom a gente saber que existe todas essas personalidades. Eles deram ao trabalho de falar quase todas. Quase todas dão, porque eles mesmos disseram que faltam muitas. Mas eles falaram muitas, né? Os grupos... Os grupos de personalidades compostas. Há em Uversa registros de inúmeros outros grupos, de seres inteligentes, seres que estão também intimamente relacionados à organização e administração do grande universo. Entre tais ordens estão os 3 seguintes grupos de personalidades compostas. A. O corpo de finalidade do paraíso. O corpo de finalitores mortais, o corpo de finalitores do paraíso, o corpo de finalitores trinitarizados, o corpo de finalitores trinitarizados conjuntos, o corpo de finalitores de Avona, o corpo de finalitores transcendentais, o corpo dos filhos não revelados do destino, o corpo de finalidade dos mortais é tratado no próximo documento, que é o final dessa série que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui é um aspecto importante para ser ressaltado, que o nosso propósito é o de ser finalitor, e, portanto, na condição de finalitor, a gente vir um dia a integrar o corpo de finalitor dos mortais, e aqui o documento nos revela que existem outros finalitores que não apenas os mortais, que são os finalitores, que são personalidades do paraíso, que acabam integrando os corpos de finalitores, tem um corpo próprio, tem o corpo de finalitores trinitarizados, que são aqueles que foram trinitarizados, que incluem alguns mortais, o corpo de finalitores trinitarizados conjuntos. E quando é trinitarizado pela trindade, mais por um finalitor mortal. Isso. O corpo de finalitores de Avona, que são de residentes de Avona, que acabam se candidatando ao corpo de finalitores e entram lá. Os finalitores transcendentais, enfim, os finalitores não revelados do destino. Depois, todos esses corpos de finalitores, eles acabam integrando um grande corpo, onde tem um número muito grande de finalitores mortais, uma pequena parcela de finalitores do paraíso, está integrando essas barras. Nós já estudamos isso em algum momento no passado. Ok. B. Os ajudantes do universo. Os brilhantes estrelas matutinas, os brilhantes estrelas vespertinas,
os arcanjos, os assistentes mais elevados, os altos comissários, os supervisores celestes, os educadores dos mundos das mansões. Ok? Em todos os mundos sedes centrais, tanto do universos locais quanto dos superuniversos, são tomadas as providências em favor desses seres que estão engajados em missões específicas para os filhos criadores, os governantes do universo local. Então, todas essas personalidades assistem aos Micaéis no seu trabalho de criação do universo local. Nós damos as boas-vindas a esses ajudantes do universo em universo, mas não temos nenhuma jurisdição sobre eles. Esses emissários prosseguem no seu trabalho e fazem as suas observações sobre a autoridade dos filhos criadores. As suas atividades são descritas de modo mais completo nas narrativas referentes ao vosso universo local. Isso, lá na frente nós vamos estudar, então. C. As 7 colônias de cortesia. Os estudantes das estrelas, os astrônomos, que eu, você, os artesãos celestes, os diretores de retrospecção, os instrutores das escolas de extensão, os vários corpos de reserva, os estudantes visitantes, os peregrinos ascendentes. Somos nós. Esses 7 grupos de seres serão encontrados assim organizados e governados em todos os mundos sedes centrais, desde os sistemas locais até as capitais do superuniverso, particularmente nessas últimas. As capitais dos 7 superuniversos são os locais de reunião para quase todas as classes e ordens de seres inteligentes. Nessas capitais locais, as criaturas de vontade de todas as fases de existência podem ser observadas e estudadas, à exceção de numerosos grupos de avonianos do paraíso. Que vão estar por lá, mas que nós vamos poder estudar quando a gente estiver em Avona. Sim. E não no superuniverso. Entendi. 3. As colônias de cortesia. As 7 colônias de cortesia permanecem por um tempo maior ou menor nas esferas arquitetônicas, enquanto se ocupam em completar as suas missões e em cumprir as funções das suas designações especiais. O seu trabalho pode ser descrito como se segue. Os estudantes de astronomia. Os astrônomos celestes escolhem trabalhar em esferas como Versa, porque tais mundos especialmente construídos são favoráveis de um modo inusitado às suas observações e cálculos. O Versa está favoravelmente situada para o trabalho dessa colônia, não apenas por causa de sua localização central, mas também porque não há sóis gigantes, vivos ou mortos, próximos a ponto de perturbar as correntes de energia. Esses estudantes não estão de modo algum conectados, organicamente, aos assuntos do superuniverso. Eles são meramente hóspedes. Você vai lá e só estuda. Só estuda. Muito legal. Nossa, que legal. Mas será que recebe alguma coisa? Não recebe Recebe uns cascudos. conhecimento. É verdade. A colônia astronômica de Uversa tem indivíduos de muitos reinos próximos do universo central, e até mesmo de Nor-Latchadek. Que é a capital da nossa, que é a nossa constelação. Sim. Qualquer ser em qualquer mundo, de qualquer sistema e de qualquer universo pode tornar-se um estudante das estrelas. Pode aspirar a juntar-se a algum corpo de astrônomos celestes. Os únicos pré-requisitos são continuar a viver e ter um conhecimento suficiente dos mundos do espaço, especialmente das suas leis físicas de evolução e de controle. Será que a gente tem que saber isso agora? Não, só lá. Ah, tá. Aos estudantes das estrelas não se faz necessário que sirvam eternamente nesse corpo, mas ninguém que seja admitido nesse grupo pode retirar-se antes de 1 milênio do tempo diverso. Então tem que... não pode não pode abandonar. entrar hoje e sair amanhã. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Vai no tempo.
E é tudo grátis. A colônia de observadores das estrelas, de Uversa, conta atualmente com mais de 1 milhão de seres. Esses astrônomos vêm e vão, embora alguns permaneçam por períodos relativamente longos. Eles prosseguem no seu trabalho com a ajuda de uma profusão de instrumentos mecânicos e de aparelhos físicos. Eles são também assistidos de modo amplo pelos mensageiros solitários e outros exploradores espirituais. Esses astrônomos celestes fazem uso constante dos transformadores e transmissores vivos de energia, bem como das personalidades refletidas. No seu trabalho de estudo das estrelas e de pesquisa do espaço, eles estudam todas as formas e fases do material do espaço e as manifestações da energia, estando interessados na função de força tanto quanto nos fenômenos estelares. Nada em todo do espaço escapa do seu escrutínio. Legal. Colônias semelhantes de astrônomos podem ser encontradas nos mundos sedes dos setores do superuniverso, bem como nas capitais arquitetônicas dos universos locais e suas subdivisões administrativas. Exceto no paraíso, o conhecimento não é inerente. A compreensão do universo físico depende, em larga escala e em larga medida, da observação e da Então, pesquisa. não é se regular, já está sabendo tudo, não. Você tem que pesquisar e tem que... Nossa. Tem que descobrir. Os artesãos celestes. Será que é a Sussu? Mas, não é artesão, né? A Sussu é artista. mas é artesão. Pintura. Servem em todo o sete superuniverso. Os mortais ascendentes têm seu contato inicial com esses grupos durante a carreira monancial do universo local. E ao estudarmos essa última que A carreira monancial do universo local é que os artesãos serão analisados e explicados. serão analisados de um modo mais abrangente. Tá. Os diretores de retrospecção são os promotores de relaxamento e do humor. Que o Milton falou semana passada. A retrospecção das memórias do passado. Eles prestam um grande serviço na operação prática do esquema ascendente da progressão dos mortais, especialmente durante as fases iniciais de transição monancial e da experiência espiritual. A história deles pertence à narrativa de carreira mortal no universo local. Então vamos falar, né? Os instrutores das escolas de extensão. O mundo residencial seguinte, mais elevado na carreira ascendente, sempre mantém um forte corpo de instrutores no mundo imediatamente abaixo. Uma espécie de escola preparatória para os residentes em progressão daquela esfera. Essa é uma fase do esquema ascendente, para o avanço dos peregrinos no tempo. Essas escolas e os seus métodos de instrução e exame são totalmente diferentes de qualquer coisa que vós tentais fazer em Urante. Então não tem nada a ver com as escolas aqui. Mas não conta o que tem. Todo plano ascendente de progressão dos mortais é caracterizado pela prática de comunicar a outros seres novas verdades e experiências, tão logo adquiridas. Vós fazeis vosso caminho pela longa escola da realização no paraíso, servindo como mestre aos alunos que estão imediatamente atrás de vós nas escalas de progressão. Então a gente está ensinando, sim. Então, por isso que quem estuda aqui tem que ensinar os outros que estão aprendendo. Okay. Os vários corpos de reserva. Vastas reservas de seres estão mobilizadas em Uversa, não sob a nossa supervisão imediata, como a colônia dos corpos de reservas. Há 70 divisões primárias dessa colônia em Uversa, e faz parte de uma educação liberal ampliadora de horizontes, permitir que se passe uma temporada com essas personalidades extraordinárias. Reservas gerais semelhantes são mantidas em Salvington e outras capitais do universo. Elas são despachadas para o serviço ativo sobre a requisição dos seus respectivos diretores de grupo. Seria bom se um ser desses viesse aqui na Terra só para ensinar como é que as escolas devem funcionar, né? Exato. Para dar uma evoluída. Os estudantes visitantes. Vindos de todo o universo em uma corrente contínua, os visitantes celestes fluem para todos os vários mundos sedes, como indivíduos e como classe,
Esses vários tipos de seres ocorrem a nós como observadores e alunos de intercâmbio e estudantes ajudantes. Lá também tem intercâmbio. Sim, vou fazer. Uhum. Finalmente. Em Versa, no presente, há mais de 1 bilhão de personalidades nessa colônia de cortesia. Alguns desses visitantes podem demorar um dia, outros podem permanecer 1 ano. Tudo depende da natureza de suas missões. Essa colônia contém quase todas as classes de seres do universo, exceto as personalidades criadoras e os mortais monanciais. Os mortais monanciais são estudantes visitantes apenas dentro dos confins do universo local de sua origem. Eles só podem fazer visitas em função super-universal depois de haverem alcançado o status de seres espirituais. Só depois de terem se fusionado. Só depois da fusão. Vai demorar, então. Mais da metade da nossa colônia de visitantes consistem em passagens provisórias de seres a caminho de algum outro local, os quais param para visitar a capital de Orvonton. A gente vira seres espirituais quando a gente se fusiona com um ajustador. Isso. Essas personalidades podem estar cumprindo um compromisso no universo, ou podem estar desfrutando de um período de lazer, de liberdade e compromisso. Olha que legal, que interessante. O privilégio da viagem intra-universo e da observação na parte da carreira de todos os seres em ascensão. O desejo humano de viajar e de observar novos polos e mundos será plenamente gratificado durante a longa e movimentada escalada no paraíso. Que legal. Passando pelo universo local, pelo super-universo e pelo universo central. Fiquei feliz agora. Nossa, eu vou viajar. Vou aproveitar o que eu não conheci aqui para virar lá. Nem que demore mais um pouquinho para chegar lá. Eu quero ver vocês falando isso quando eu estiver lá. Os peregrinos ascendentes. À medida que os peregrinos ascendentes são designados para os vários serviços ligados à sua progressão até o paraíso, eles ficam domiciliados como colônia de cortesia, nas várias esferas sedes centrais, enquanto funcionam aqui e ali, em um superuniverso. Tais grupos são amplamente autogovernados. Eles são uma colônia sempre em mudança que abrange todas as ordens de mortais evolucionários e os seus aliados ascendentes. É nóis. É nóis. Os mortais ascendentes. É nóis. Okay. Posso ler? Deixa eu só ler uma coisinha em 6 que eu quero ler. Eu tenho muita coisa ler. Não, eu que vou ler. Posso ler? Pode. Essa parte é mais legal. É mais legal? Os mortais ascendentes. Os sobreviventes mortais do tempo e do espaço são denominados peregrinos ascendentes, quando se tornam acreditados para a ascensão progressiva ao paraíso. Essas criaturas evolucionárias ocupam nas nossas narrativas um lugar tão importante que aqui desejamos apresentar a sinopse dos 7 estágios seguintes da carreira ascendente do universo. Nossa, fala estágio já. O coração bate aqui. Não, mas imagina assim, é o que a gente vai fazer. Sim. Pode mudar. É toda a nossa carreira, né? Uhum. Então, 7 estágios da carreira ascendente no universo. Primeiro, mortais planetários, que somos nós aqui em Gigante. Sobreviventes adormecidos, estudante dos mundos das mansões, aí já no mundo morancial, progressores moranciais, pupilos do superuniverso, peregrinos de Avona e os que chegaram ao paraíso. Legal. Isso. A gente ainda está ali. A gente está no primeiro. Falta todo o resto. Só falta esse. Falta pouco. Só falta todo o resto. 6 passinhos, 6 degrauzinhos. Uhum. Pode ir. A narrativa seguinte apresenta a carreira de um mortal recebido por um ajustador no universo. Os mortais fusionados ao Filho e ao Espírito compartilham de partes dessa carreira, mas nós escolhemos contar a história que é de um mortal fusionado ao ajustador, pois este destino é o que se antecipa para todas as raças humanas durante. Então, os mortais planetários, olha lá, amor. Que legal. Quem são? Meus netinhos. Que bonitinho. Os mortais planetários. Onde que é isso? É lá na Suíça. Na Suíça, nossa, que legal.
Os mortais são todos os seres evolucionários de origem animal com potencial ascendente. Pela sua origem, natureza e destino, esses vários grupos e tipos de seres humanos não são totalmente diferentes dos povos de Urântia. As raças humanas de todos os mundos recebem a mesma ministração dos filhos de Deus e gozam da presença dos espíritos ministradores do tempo. Depois da morte natural, todos os tipos de ascendentes confraternizam-se com uma única família moroncial nos mundos das nações. Sobreviventes adormecidos, que é o segundo degrauzinho. Todos os mortais com status de sobreviventes, sob a custódia dos guardiões pessoais do destino, passam pelos portais da morte natural e, no terceiro período, personalizam-se no mundo das nações. O que o Milton falou no outro, na outra apresentação. Os seres acreditados que, por qualquer razão, não foram capazes de alcançar o nível de mestria sobre a inteligência e o dom da espiritualidade, que lhes daria o direito a ter guardiões pessoais, não podem, assim, imediata e diretamente, tomar o rumo do mundo das nações. Isso. Então, aqui quando falou antes do terceiro período, são aqueles que chegaram no terceiro círculo cósmico, ou no segundo, ou no primeiro. E que já tem o seu serafim. Aqueles que não chegaram no terceiro círculo, que são esses que está falando aqui. O quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Isso. Essas almas sobreviventes devem descansar em sono inconsciente até o dia do julgamento de uma nova época, de uma nova dispensação, esperando pela vinda do Filho de Deus, que chame as listas da idade e que julgue o reino. E essa é a prática geral em todo o Nébado. Foi dito que Cristo Micael, que quando ele ascendeu às alturas, depois da conclusão do seu trabalho na terra, ele disse, ele retirou uma grande multidão do cativeiro. E esses cativos eram sobreviventes adormecidos, desde os dias de Adão até os dias da ressurreição do mestre em Urântia. Isso está provavelmente não. Em 2 Pedro ou 1 Pedro. Depois eu dou uma olhada lá para vocês. Legal. O passar do tempo não tem a menor importância para os mortais adormecidos. Eles são totalmente inconscientes e estão esquecidos da duração do seu repouso. Quando têm a sua personalidade reconstituída, no fim de uma idade, aqueles que houverem dormido 5.000 anos não reagem de um modo diferente do que aqueles que descansaram 5.000 anos. Então, tudo bem, o importa é passar de ano. Sim. Você vai dormir 30.000 anos, 5.000 anos, 1.000 anos ou 3 períodos. 3 períodos. A parte do atraso do tempo, esses sobreviventes passam ao regime de ascensão de um modo idêntico ao daqueles que evitam o sono, mais longo ou menos longo da morte. Claro que a gente quer passar no terceiro dia. Sim. Também se não passar não vai ser o fim da carreira. Essas classes dispensacionais de peregrinos do mundo são utilizadas para atividades moronciais, grupais, no trabalho dos universos locais. Há uma grande vantagem na mobilização de grupos tão enormes, e assim, pois, eles são mantidos juntos por longos períodos de serviço efetivo. Então, o que eu entendi? Que aqueles que acordaram junto, depois de uma dispensação, eles vão seguir juntos nesse processo ascensional e vão estar servindo também. Sim. E prestando serviço juntos também. Entendi. Então, o terceiro passo, os estudantes do mundo das nações. Aí já acordou do lado Já acordou do lado de lá, já tanto faz quanto tempo ele ficou dormindo, se for mais dormindo. Parece que esses 3 primeiros passos são bem rapidinhos, né? Mais ou menos, né? Pode durar 1.000 anos. Pode durar 30.000 anos, se você fez a dia da manhã até o Cristo. É verdade. Né? Estudante dos mundos das nações. Todos os mortais sobreviventes que despertam no mundo das nações pertencem a essa classe. O corpo físico de carne mortal não é uma parte da reconstituição dos sobreviventes adormecidos. O corpo físico voltou ao pó. Então, por isso, a gente ganha um novo corpo. Que é o moroncial. Então, aqui,
Não importa se seu corpo aqui na Terra foi cremado, foi santificado, foi mumificado, se teve doação de órgãos, não faz diferença. Você vai ganhar um corpo novo, não tem nada a ver com o seu corpo. Tu viu que a Igreja Católica proibiu a cremação de vez? Por quê? O Papa escreveu um negócio lá, não sei se é bula, carta apostólica. Sei lá. Tudo bem. Mas diz, não, os católicos romanos não podem queimar mais. Coitadinho. Porque na ressurreição diz que os que já morreram vão ressuscitar, o corpo vai ressuscitar, alguma coisa assim. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão falando de ressurreição, a católica é a única religião que fala de ressurreição. Será que eles sabem muito bem do livro de Urântia também? Acho que não. Não, acho que eles falam da ressurreição porque Jesus falava da ressurreição, né? Jesus falava que aqueles que conquistassem a vida eterna, tal, que acreditassem, que tivessem fé, ressuscitariam, né? E existe a própria ideia da ressurreição do Cristo também. Então, não sei se a Igreja Católica é a única que fala em ressurreição, acho que outros cristãos também falam. Né? Tá bom. O cristianismo inteiro acredita. Todo o cristianismo fala em ressurreição por causa do Cristo. Existe apenas uma minoria que não acredita em ressurreição. Isso. Dentro do cristianismo. Entendi. Ok. Continuamos, pois. Daí, o bonitão acordou lá, o serafim designado auspicia um novo corpo para ele, que é o corpo monuncial, que é um novo veículo de vida para a alma imortal e para a residência do ajustador que retorna. Então, o ajustador retorna para aquele corpo, para aquela personalidade. O ajustador é o custódio da transcrição espiritual da mente do sobrevivente adormecido. Isso. Então, quem dá um novo corpo, quem auspicia o novo corpo é o serafim, na forma monuncial. Né? E a mente espiritual o serafim é o nosso anjo. Né? Ele está presente lá, mas ele não é essencial para a ressurreição. Né? E a transcrição espiritual da mente, o guardião dela é o ajustador do pensamento, que conosco esteve durante a nossa existência terrena. O serafim designado é o guardião da identidade sobrevivente, a alma imortal, até o ponto em que ela evoluiu. E quando esses dois, o ajustador e o serafim, reúnem as partes da personalidade confiadas a ele, o novo indivíduo é a ressurreição da antiga personalidade, a sobrevivência da identidade monuncial em evolução da alma. Aqui não está falando isso, mas o guardião da personalidade são os arcanjos. Então, os arcanjos também comparecem nessa ressurreição. E tá, em outras partes do livro fala disso. Ok. Essa reassociação da alma e do ajustador, muito apropriadamente chamada de ressurreição, é uma reconstituição dos fatores da personalidade, mas mesmo isso não explica inteiramente o reaparecimento da personalidade sobrevivente. Exatamente. Nem os caras sabem como é que funciona esse negócio da personalidade, que é a dádiva do Pai. Eles sabem que os arcanjos são o guardião de componentes da personalidade, mas os próprios arcanjos não sabem descrever o que eles estão guardando. Entendi. É um tesouro. O plano de retenção inicial dos mortais nos 7 mundos de aperfeiçoamento progressivo é quase universal em Orvonton. Em cada sistema local, de aproximadamente 1000 planetas habitados, existem os 7 mundos das mansões, em geral satélites ou subsatélites da capital do sistema. São os mundos que recebem a maioria dos mortais ascendentes. Algumas vezes, todos os mundos de ensino de residência dos mortais são chamados de mansões do universo, e foi a essas esferas que Jesus aludiu quando disse:
Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, são as dimensões do universo. A partir daí, dentro de um dado grupo de esferas semelhantes aos mundos das nações, os ascendentes progredirão individualmente de uma esfera a outra e de uma fase de vida a outra, mas sempre eles avançarão de um estágio de estudo no universo ao próximo em agrupamentos ou classes. Então não vai estar sozinho. Não vai estar sozinho. Você pulou um? Não? Sim. Ah, não. É que ele voltou dele. Progressões mononciais, quarto estágio. Durante a sua elevação, desde os mundos das mansões até as esferas do sistema, da constelação e do universo, os mortais são classificados como progressores mononciais. Eles estão passando pelas esferas de transição da ascensão dos mortais. Exatamente. Progredindo. Estão progredindo, por isso que é chamado de progressores. À medida que os mortais ascendentes progridem nos mundos mononciais inferiores aos mais elevados, eles servem em compromissos incontáveis, em conjunto com os seus instrutores e em companhia dos seus irmãos mais experientes e mais avançados. Por isso que eu vou ficar na cola dele. A progressão mononcial constitui parte do avanço contínuo da forma do intelecto, do espírito e da personalidade. Os sobreviventes são ainda seres com uma natureza tríplice. Durante toda a experiência mononcial, eles permanecem como pupilos do universo local. O regime do superuniverso não funciona antes que se inicie a carreira do espírito. Você ainda está no universo local. Sim. Então, a carreira do espírito é quando, depois que a gente fizer a fusão. Né? Antes da fusão não existe carreira de espírito. Isso. Os mortais adquirem uma identidade espiritual real um pouco antes de deixarem a sede central do universo local e irem para os mundos de recepção dos setores menores do superuniverso. Passar do estado mononcial final para o primeiro, ou mais baixo, status do espírito, não é senão uma transição ligeira. A mente, a personalidade e o caráter permanecem imutáveis durante esse avanço. Apenas a forma passa por uma modificação, mas a forma do espírito é tão real quanto o corpo mononcial e é igualmente discernível. Aqui, eu vou chamar a atenção aqui para essa questão, logo na primeira linha aqui, os mortais adquirem uma identidade espiritual real, um pouco antes de deixarem a sede central do universo local. Então, o que é isso? Quando a gente está aqui na Terra, a nossa identidade é a nossa mente intelectual, é a mente que nós temos aqui. Quando a gente constrói a nossa alma, no mundo monancial, a nossa identidade é a alma. Depois, quando nós fazemos a fusão com o ajustador, nós ganhamos, deixamos de ter um corpo monancial e passamos a ter um corpo espiritual. E o espírito, ele é dotado de mente. Então, todo espírito tem uma mente. E aí, essa identidade, essa mente espiritual, é uma mente definitiva, é a identidade espiritual real, por isso que eles falam. Então, essa identidade nossa, nunca mais essa identidade nossa vai sofrer mutação a partir desse momento. Ok. Antes de partirem dos seus universos locais de nascimento para os mundos de recepção do superuniverso, os mortais do tempo recebem uma confirmação espiritual do Filho Criador e do Espírito Materno, do Micael e da Ministra Divina, Pai e mãe. do universo local, que são o nosso pai e mãe. Desse ponto em diante, o status de mortal ascendente está para sempre estabelecido. Não se conhece nenhum caso de desvio dos pupilos do superuniverso. A gente chegou até ali, graças a Deus. Ou seja, saiu do universo local, não tem mais volta. Não tem mais volta. É para sempre até chegar no paraíso. Amém, Jesus. Ou não. Que bom. Amém, Jesus. Pode ser que não chegue, mas Pode fica ser, no universo, mas, fica em outros Mas aí lugares. se fusiona com o filho ou se fusiona com o espírito? Não. Não? A fusão com o espírito se dá a nível de universo local. Os filhos fusionados ao espírito, eles não chegam na sede do universo, do superuniverso. Eles ficam
na sede do universo local ou prestando serviços no universo local. Eles não avançam. Se funciona o Filho Eterno, chegam um pouquinho mais além. Se fusionam ao Filho, chegam até a sede do superuniverso, nesse caso o Verso. E aí, depois disso, só aqueles que se fusionam ao Pai que chegam até o paraíso. Sim. Okay. Os serafins ascendentes, eles também são ascendentes, né? Também avançam no seu status angélico, no momento em que partem dos universos locais. Então, os nossos serafins... eles podem também, optar por fazer a carreira ascendente para chegar a Sim. finalitor. Os nossos, né? Os nossos. O meu. Não, acho que é o nosso, porque o nosso deve ser o mesmo. Deve ser. Todos os ascendentes que chegam aos mundos de aperfeiçoamento dos superuniversos tornam-se pupilos dos anciões dos tipos. Eles passaram pela vida moroncial do universo local e agora são acreditados como espíritos. Como espíritos jovens, eles começam a ascensão dentro do sistema de educação e de cultura do superuniverso, que se estende das esferas de recepção dos seus setores menores, passando pelos mundos de estudo dos 10 setores maiores, e daí para as esferas culturais mais elevadas nas sedes centrais dos superuniversos. Há 3 ordens de espíritos estudantes, segundo a sua permanência nos mundos de progressão espiritual. Aqueles dos setores menores, os dos setores maiores e os das sedes centrais dos superuniversos. Do mesmo modo que os ascendentes moronciais estudaram e trabalharam nos mundos do universo local, os espíritos ascendentes continuam obtendo a maestria de novos mundos, enquanto praticam distribuindo a outros tudo aquilo que absorveram nas fontes experienciais de sabedoria. Muito bem, então, mesmo estudando, a gente vai estar lecionando também. Todavia, ir à escola como um ser espiritual, na carreira do superuniverso, é muito diferente de qualquer coisa que jamais haja ocorrido, até mesmo nos domínios da imaginação da mente material do homem. Mais uma vez, ele está explicitando que não tem nada a ver com a escola daqui. Deve ser maravilhoso. Antes de deixar o superuniverso para seguir até Avona, esses espíritos ascendentes recebem a mesma instrução completa sobre a administração do superuniverso, que lhes foi dada durante a sua experiência moroncial sobre a supervisão do universo local. Então, a gente vai aprender tudo de todos os locais pelos quais a gente passar. Antes que esses mortais já espiritualizados alcancem Avona, o seu principal estudo, antes que esses seres mortais já espiritualizados alcancem Avona, o seu principal estudo, mas não a sua ocupação exclusiva, é o da mestria da administração do universo local e do superuniverso. A razão para toda essa experiência não se mostra ainda totalmente. Porém, tal aperfeiçoamento é sábio e necessário, sem dúvida, tendo em vista o seu possível destino futuro como membros do corpo de finalidade. Eles não colocaram, mas com certeza é nos espaços exteriores. Então, a gente vai ter que usar esse conhecimento de administrativo do superuniverso e do universo local lá nos espaços exteriores. Sim, mas antes disso, até porque, como finalitores, a gente vai prestar serviço no superuniverso. Então, é importante saber, na condição de finalitor, quem é que manda onde, quem é que administra o quê. E a gente vai estar inserido nesse contexto, né? E a gente vai, caramba, como eu já vi. Sim. Mas eu acho que a gente vai ter uma capacidade mental bem melhor, maior, né? Ampliada, né? Ampliada. O regime do superuniverso não é o mesmo para todos os mortais ascendentes. Eles recebem a mesma educação geral, mas os grupos e classes especiais passam por cursos especiais de instrução e são submetidos a cursos de aperfeiçoamento específico. Então, tem aqueles que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Não, acho que assim, é tipo assim, olha, eu vou fazer engenharia, ou vou ser dentista, ou você... É claro, não é isso, mas você vai ter especializações a parte do conhecimento geral que você tem, né? Então, acho que é isso. Os peregrinos de Avona. Quando o desenvolvimento do espírito está completo, ainda que não esteja repleto,
O mortal sobrevivente prepara-se para o longo voo até Avona, o ancoradouro dos espíritos evolucionários. Aí já estamos na reta final, né? Já é o 6º estágio. Isso. Até parece que é rápido, né? Na Terra, vós fostes criaturas de carne e sangue. Ao passardes pelo universo local, fostes seres monunciais. Ao cruzardes o superuniverso, fostes espíritos em evolução. Com a vossa chegada aos mundos de recepção de Avona, a vossa educação espiritual, na realidade, começa a sério. Poxa, até lá não foi. E o vosso surgimento final no paraíso será como espíritos perfeccionados. Então, Show de bola. show de bola. A vossa jornada da sede central do superuniverso para as esferas de recepção de Avona, vós sempre a fazeis a sós. Então, até aqui a gente sempre foi em grupo, né? Aprendendo individualmente, mas em grupo. Agora aqui começa o nosso caminho solitário. De agora em diante, não mais vos serão ministradas instruções em classes ou grupos. Vós terminastes o vosso aperfeiçoamento técnico e administrativo dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Agora começa a vossa educação pessoal, a vossa educação espiritual e individual. Do princípio ao fim, através de toda a Avona, a instrução é pessoal e tem uma natureza tríplice: intelectual, espiritual e experiencial. Legal. Essa natureza tríplice a gente tem aqui também, né? É que a gente não percebe isso de uma maneira clara. Então, aqui é a nossa mente, o nosso conhecimento, a ciência, né? E a parte espiritual. Que a gente Alguns desenvolve. Um mais do que outra parte ali, ou não desenvolve nada. Então, se a gente não equilibrou em algum momento até chegar lá, aqui não vai ter escapatória. Lá a gente vai ter que equilibrar. Porque espiritual aqui é muito mais difícil, né? Fazer esse aprendizado espiritual. E lá eu acho que vai ter mais facilidade. O primeiro ato da vossa carreira em Avona será reconhecer e agradecer ao vosso seco na fila de transporte pela viagem longa e segura. Em seguida, sereis apresentados àqueles seres que irão promover as vossas primeiras atividades em Avona. Depois, vós ireis registrar a vossa chegada e preparar a vossa mensagem de agradecimento e de adoração, que será despachada para o Cristo Micael, ou seja, o Filho Criador do vosso universo local, o Pai do universo que tornou possível a vossa carreira de filiação. Legal, né? Pai, cheguei aqui. Cheguei aqui no reto. Estou desmanchando as malas. Que legal. Sereis, Estou chegando aqui depois, né, de registrar a chegada, então preparar a vossa mensagem. Estou desmanchando as malas aqui. Com isso, ficam concluídas as formalidades da chegada em Avona. E vos será concedido um longo período de lazer para a observação livre. Que bom. E isso vos dá uma oportunidade para que procureis os vossos amigos, companheiros e colaboradores da vossa longa experiência da ascensão. Quero ver vocês lá. Vós podeis também consultar as transmissões para vos certificar de sobre quais, dentre os vossos companheiros peregrinos, já partiram para Avona desde a época em que deixastes o Versa. Então, você pode, se você foi, sei lá, ver quem está lá, ou quem já foi para frente, ou quem vai chegar. Tem também que eu ajudei uma vez para eles, né? Para eles. A ocasião da vossa chegada aos mundos de recepção de Avona será devidamente transmitida à sede central do vosso universo local e pessoalmente comunicada ao vosso guardião seráfico, onde quer que esse serafim possa estar. Então, ele é nosso companheiro também. Os mortais ascendentes foram minuciosamente instruídos sobre os assuntos dos mundos evolucionários do espaço. Agora, eles começam o seu longo e proveitoso contato com as esferas criadas na perfeição. Que preparação para o trabalho futuro é proporcionada por essa experiência combinada, única e extraordinária. Mas nada posso eu dizer sobre a Avona. Vós tereis que ver esses mundos para apreciar a sua glória e compreender a sua grandeza. Deve ser maravilhoso. Cumprir a nossa curiosidade. Né? Então, se a gente pensa, né, no ordenamento do Pai,
Sede perfeitos como eu sou perfeito. Imagine isso. Imagina para chegar na perfeição dele, nesse nível de mundo, quanta experiência, quanta escola e quanta vivência a gente não tem que passar. Né? Sim. Não, imagina esse mundo maravilhoso também. Nossa. Exato. Não dá nem para imaginar. E aí o 7º estágio, que são aqueles que chegaram ao paraíso. Ao chegardes ao paraíso com status residencial, vós começais o curso progressivo sobre a divindade e a absolutude. Então, tudo que você não entendeu, que o Henrique explicou, você vai entender. Vai entender. A vossa residência no paraíso significa que vós encontrastes Deus e que deveis ser incorporados ao corpo mortal de finalidade. Veja só. A vossa residência no paraíso. Não, cadê? Ao chegares ao paraíso com status residencial. É a nossa casa. Eu já tenho uma casinha lá reservada para mim. Lá no paraíso. Me esperando. Lá no cantinho, me esperando lá. Cada um de nós. Henricão. Abraão. Newton. De todas as criaturas do grande universo, apenas aquelas que se fusionaram ao Pai são incorporadas ao corpo mortal de finalidade. Apenas tais indivíduos fazem o juramento de se me autorizar, eu quero muito fazer isso. Outros seres de perfeição do paraíso, ou que hajam alcançado o paraíso, podem estar temporariamente ligados a esse corpo de finalidade, mas não são de designação eterna para a missão desconhecida e irrevelada desta hóstia acumuladora de veteranos evolucionários e perfeccionados do tempo e espaço nós. É concedido um período de liberdade para os que chegam ao paraíso, depois do qual eles começam as suas associações com os 7 grupos de supernafins primários. Eles são designados como graduados do paraíso ao concluírem o seu curso como condutores da adoração e então, como finalitores, passam a ser designados para o serviço de observação e cooperação nos confins da vasta criação. Contudo, parece ainda não haver um emprego específico ou estabelecido para o corpo mortal de finalitores, embora eles sirvam em muitas funções nos mundos estabelecidos em luz e vida. Então, enquanto os espaços exteriores não estão prontos, a gente fica ali nos mundos de luz e vida. Ainda que não houvesse nenhum destino futuro não revelado para o corpo mortal de finalidade, a designação presente desses seres ascendentes já seria adequada e gloriosa. O destino atual deles justifica plenamente o plano universal de ascensão evolucionária. Mas as cidades futuras da evolução das esferas, do espaço exterior, sem dúvida passarão a elaborar ainda mais e mais completa e divinamente iluminada. Mas as idades futuras da evolução das esferas do espaço exterior, sem dúvida, passarão a elaborar ainda mais e mais completa e divinamente iluminarão a sabedoria e o amor-bondade dos deuses para a execução do seu plano divino de sobrevivência humana e ascensão dos mortais. Essa narrativa, juntamente com o que vos tem sido revelado e com o que podeis aprender com as instruções do vosso próprio mundo, representa, em linhas gerais, a carreira de um mortal ascendente. A história varia consideravelmente nos diferentes superuniversos, mas essa exposição proporciona uma visão do plano comum de progressão dos mortais, do modo como se tornou operativo no universo local de Nébadon e no 7º segmento do grande universo, os superuniversos de Orvonton, que foi auspiciado pelo mensageiro poderoso. Aí, a última. Nossa, que maravilha. Obrigada. Que legal. Nossa, que legal, hein? Agora eu vou interromper. Massa. Esse daqui foi legal. Aqui Foi é bacana. nossa. Bacana. Que carreira, hein? Que carreira, hein? Né? Deu uma maior curiosidade assim, Aham. para conhecer o... Então, Muito bacana. Chega logo. muito legal. Vai ter que morrer. É bom, né, quando a gente Isso. compreende, né, assim, com essa visão, né, o que é o plano do Pai, a carreira, né, que está reservado para a gente, né. Que coisa legal. Sim. É bem diferente de todas as religiões que sempre tem, assim, um monte de mistério, e ocultismo.
Eles tentam explicar tudinho pra gente. Aqui não tem todo aquele mistério, todo aquele ocultismo, né? A gente sabe qual é que é a carreira, o plano, até chegar lá. Então, que legal, que bom. Bom, muito obrigado, Regina, muito obrigado, Vicélia, por compartilhar com a gente aqui essa noite. Eu vou interromper agora a gravação. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, né? É a hora. Essa é a hora, né? Não sei. Então, tá bom. Regina, você recebeu o seu livro, então? Estou muito feliz pelo livro, mas